Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado daquela saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que ela era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria então disse: A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos internautas, nosso encontro de hoje é marcado pela nossa oração, marcado pelas nossas preces em favor de nossa juventude, em favor dos nossos jovens, que precisam tanto de conhecer o caminho das virtudes, que precisam tanto conhecer os caminhos que alegram e agradam o coração de Deus, que precisam resgatar os valores, resgatar os bons caminhos, colocando sempre o que é de Deus em primeiro lugar. Ao suplicar a Nossa Senhora que proteja, que abençoe, que acompanhe a nossa juventude, nós queremos que não somente ela os proteja, mas que cada um dos jovens procure viver a verdade, na verdade, sabendo que o que vale é estar tranquilo, com consciência tranquila diante de Deus. Como a gente fica triste com a nossa juventude tresloucada, com a nossa juventude descabeçada, com a nossa juventude sem direção, sem norte. Como a gente fica preocupado com os nossos jovens sem concentração. É só aventura daqui, aventura dali, e aventuras que muitas das vezes levam-nos aos caminhos do mal, aos caminhos do afastamento da graça de Deus, do afastamento do aconchego do coração, da amizade com Deus. Nossa Senhora foi escolhida jovem. Dizem as Escrituras que era ainda uma menina para ser a mãe do Filho de Deus. Deus viu nela todas as virtudes, Deus viu nela tudo aquilo que agrada ao seu coração, e não precisava de ver mais nada, porque o que ele queria ele já tinha visto, já a conhecia. E por que nós não podemos ser assim? Por que os nossos jovens não podem buscar esses caminhos de deixar-se encontrar por Deus, deixar-se
seduzir pelo coração de Deus, mas deixam-se seduzir pelas coisas do mundo, pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da carne. E depois não adianta chorar na cama, que é lugar quente. Por quê? Já debandou para um caminho que não é o caminho certo e alimentou esperanças naquele caminho, não tem mais volta. Quantos de vocês aqui presentes que têm filhos jovens e sentem na pele esta verdade? E às vezes vocês mesmos, pais aí presentes, se perguntam: onde que eu errei? Será que a culpa é minha? Será que eu sou o responsável por esta traição para com as coisas de Deus, para com a verdade, para com as coisas boas? Portanto, hoje, durante todo o dia, toda hora que a gente lembrar, vamos pedir a Nossa Senhora para proteger os nossos jovens, para que eles não se arrependam nunca de estarem no caminho certo, no caminho do bem, no caminho das virtudes, no caminho da verdade, no caminho do amor. Que tenham juízo, que tenham paciência, que tenham firmeza de pensamento e de ação, que saibam escolher o caminho certo. Ontem, por exemplo, 94 jovens, olha que número grande de crismados. 94 se apresentaram diante do bispo para pedir o sacramento da crisma. Foram crismados. E aí? A gente conversava, o padre Moreira e eu, da preocupação com as confissões. Coisas fortes, pesadas, absurdas. Onde que aprendem tantas coisas ruins? Onde que conhecem tantos prazeres do mundo, dos vícios, do sexo? E isso é bom? Isso é bonito? Isso é aventura que passa e deixa marcas pesadas e, por que não dizer, marcas eternas. Às vezes por causa de um deslize, por causa de um não atendimento aos conselhos, aos ensinamentos, aos exemplos dos pais, debandam por caminhos levados também muitas vezes por más companhias. Então, nós não podemos dizer, vocês que já têm filhos já adultos, graças a Deus não tem mais jovem lá em casa. Não. Mas há tantos por aí que precisam de uma força, precisam de uma oração, precisam de um apoio, precisam de um acompanhamento, precisam de uma direção, precisam de orientação. Vamos pedir a Nossa Senhora, que ela foi escolhida tão novinha para uma responsabilidade tão grande, não somente ela, como também São José, possam ser os exemplos de nossa juventude, para a nossa juventude, para que todos busquem o que melhor agrada ao coração, não somente o próprio coração, como também o coração de Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário discernimento. Que o Espírito Santo, que iluminou a Maria em dizer o sim, dar a resposta, possa discernir os nossos jovens a escolherem sempre o caminho da graça, o caminho da paz, o caminho que leva a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.